Olá, meu nome é André Borgato Morelli e eu vou apresentar o meu trabalho desenvolvido em conjunto com o professor Dr. André Luiz Cunha, intitulado Acessibilidade pelo modo a pé, impactos de características morfológicas e demográficas no acesso a estabelecimentos. Quando a gente pensa em qualidade do transporte pelo modo a pé, a gente já pensa em qualidade da calçada, presença de obstruções na calçada, qualidade dos cruzamentos ou até a lotação das calçadas. Mas todos esses são parâmetros de mobilidade. Eles não ditam a história toda que vai levar um pedestre a utilizar o seu sistema. Muito importante para se um pedestre vai ou não utilizar o sistema é a distância dele aos estabelecimentos que ele quer acessar. É aí que entra o conceito de acessibilidade. Em uma malha urbana, sempre vão existir diversas oportunidades espalhadas. Essas oportunidades são locais onde as pessoas compram, locais onde as pessoas vão para almoçar, locais onde as pessoas têm os seus empregos, e essas são as oportunidades que as pessoas querem acessar no dia a dia de uma cidade. Para uma pessoa que está num raio caminhável dessas oportunidades, nós podemos dizer que ela tem uma acessibilidade relativamente alta dentro dessa malha urbana. Isso significa que ela consegue acessar as oportunidades da cidade de forma facilitada. Para uma pessoa que não tem tantas oportunidades no seu raio, já fica mais difícil se locomover pelo modo a pé. Por mais que a mobilidade seja alta, por mais que as calçadas tenham qualidade e tudo mais, não existe muito o que fazer no seu raio de caminhada, a não ser que você se disponha a andar muito mais para acessar as oportunidades. É por isso que a gente se dispôs nesse trabalho a medir a acessibilidade no Brasil. Então, como a acessibilidade se distribui nas cidades brasileiras? Se existem cidades que têm maior acessibilidade, existem cidades que têm menor, e como parâmetros urbanos influenciam nessa acessibilidade. Então, se a densidade urbana, por exemplo, influencia, ou se os parâmetros de rede, como a sinuosidade e tudo mais, influencia mais nesse tipo de problema. Para fazer uma análise dessas, a gente precisa se preocupar em como obter esses dados. Certo? Então, o primeiro dado que a gente se preocupou são a localização dos estabelecimentos, que a gente obteve a partir do Cadastro Nacional de Endereços para fins estatísticos, que fez o levantamento em 2019 de estabelecimentos de saúde, educação e outros. Existem outras categorias, mas a gente só considerou essas três. E a gente obteve esses dados para todas as cidades do nosso banco de dados. O segundo tipo de dado que a gente obteve são as redes de transporte para saber onde os pedestres vão andar dentro da rede. A gente obteve essas redes diretamente do site OpenStreetMap. E finalmente a gente obteve os dados de setores censitários diretamente do IBGE, tanto os setores nos arquivos geográficos quanto os dados estatísticos. A gente obteve esses dados para 609 cidades brasileiras, todas elas que o IBGE classifica como de porte médio ou superior, então médio, grande ou metrópole. A gente obteve várias cidades justamente para a gente conseguir muitos exemplos para fazer uma análise estatística. E também porque a gente queria saber o efeito da rede na acessibilidade das pessoas. Então a gente precisava de uma diversidade de rede muito grande. Então existem redes que têm mais sinuosidade, têm mais obstáculos dentro da rede, ou quarteirões maiores e tudo mais. A gente queria essa diversidade de redes para saber quais são os impactos dessas redes na acessibilidade. Além disso, a gente também queria uma diversidade de ocupação de solo. A gente queria cidades mais densas, cidades menos densas e tudo mais. O problema de fazer uma análise com tantas cidades é justamente que a gente está comparando cidades diferentes, cidades com culturas diferentes, cidades em regiões diferentes e cidades de portes diferentes também em alguns casos. Mas isso são questões para serem resolvidas em trabalhos futuros. O nosso método é relativamente simples. Para você calcular a acessibilidade de um ponto dentro da rede de transportes, você tem que calcular a distância desse ponto a todas as oportunidades que existem dentro da rede de transportes e coloca um peso a partir da distância desse ponto às oportunidades. Então, o que a gente vai fazer é somar todas as oportunidades acessíveis para esse ponto, com uma função de peso para cada uma dessas oportunidades. Então, se a oportunidade tiver até 500 metros de distância do ponto, ela entra com peso 1, ou seja, ela é somada integralmente. A partir de 500 metros, ela começa a decair até 1.500 metros mais ou menos, ela já tem peso praticamente zero dentro do nosso banco de dados. Esse tipo de pesagem de oportunidade é chamado de gaussiana acumulativa. Mas no nosso trabalho a gente não está caracterizando a acessibilidade de pontos, a gente está tentando caracterizar a acessibilidade de zonas censitárias. Para evitar ter problemas com caracterizar, por exemplo, a acessibilidade de uma zona censitária só a partir do seu centroide, o que a gente fez foi pegar 5 pontos aleatórios dentro da zona censitária e fazer a acessibilidade para esses 5 pontos. A acessibilidade de uma zona censitária vai ser a média entre esses 5 pontos escolhidos aleatoriamente. Aí a gente calculou essas métricas para todas as cidades, para todos os setores censitários de todas as cidades que a gente tem no banco de dados,
E a primeira coisa que a gente observou é que as metrópoles em geral, metrópoles e cidades de porte grande, têm acessibilidade maior. Ou seja, quanto maior a cidade, normalmente, maior a acessibilidade das pessoas pelo modo a pé. Isso provavelmente porque essas cidades acabam sendo mais densas e também elas têm mais oportunidades próximas às pessoas. Outro resultado que a gente achou foi que a sinuosidade, por exemplo, é um fator de rede que impacta muito na acessibilidade das pessoas, ou seja, rotas indiretas dentro da cidade pode ser um problema para os pedestres, mas esse fator não é tão grande quanto a densidade populacional, que é o fator que mais impacta na acessibilidade. Ou seja, quanto mais densa uma cidade, mais acessível ela é aos pedestres, em média, pelo menos aqui no Brasil. Além disso, a gente detectou que pessoas que vivem em setores censitários com renda menor ou níveis de alfabetização menores tendem a ter uma acessibilidade muito menor do que na média. Inclusive, isso pode chegar a 90% menos acessibilidade na maioria das cidades. Isso é um fator que acaba mostrando que nas cidades brasileiras, as pessoas mais vulneráveis acabam sendo levadas para a periferia das cidades, onde existem menos oportunidades e existe menos acessibilidade pelo modo a pé, o que tem que ser compensado por outros mecanismos, por exemplo, transporte público. Em conclusão, a gente detectou então que metrópoles tendem a ser mais acessíveis do que os outros tipos de cidades. As características de rede impactam na acessibilidade, principalmente a sinuosidade e a densidade de vias, e o maior impacto é o da densidade populacional. Nós também detectamos que baixos níveis de renda e escolaridade estão relacionados a baixa acessibilidade. Esse trabalho foi conduzido com o apoio da CAPES e do Departamento de Engenharia de Transportes da USP de São Carlos. E obrigado por assistir essa apresentação até o final.